que a maioria das pessoas fala, né, que é uma responsabilidade muito grande falar da palavra de Deus. E que isso sempre nos traga nervosismo, né, que isso sempre nos faça temer e tremer perante o Senhor. Hoje nós vamos fazer um estudo acerca de Obadias, que é um dos profetas menores, seguindo assim a nossa série sobre os profetas menores. E eu dei um subtítulo para o estudo de hoje, que é De Edom a Todas as Nações. Então, para nós iniciarmos, nada melhor do que ler o livro de Obadias. É um livro bem pequenininho, tá lá no finalzinho do Antigo Testamento, depois de Amós, antes de Jonas. Todos encontraram? São 21 versículos, nós vamos ler de forma alternada. Então, eu lerei os versículos ímpares e vocês lerão os versículos pares. Vamos ler o livro inteiro. Aí vocês já podem marcar na lista de leitura de vocês, que já leram o livro de Obadias todinho, já dá uma adiantada aí, muito bom. E dessa forma nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 21. Eu vou iniciar e a gente vai indo assim. Obadias, versículo 1 diz: Visão de Obadias. Assim diz o Senhor Deus a respeito de Edom. Temos ouvido as novas do Senhor, e às nações foi enviado um mensageiro que disse: Levantai-vos e levantemo-nos contra Edom para a guerra. A soberba do teu coração te enganou, ó tu que habitas nas fendas das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: Quem me deitará por terra? Se viessem a ti ladrões ou roubadores de noite, como estás destruído? Não furtariam só o que lhe bastasse? Se a ti viessem os vindimadores, não deixariam pelo menos alguns cachos? Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram. Prevaleceram contra ti. Os que comem o teu pão puseram armadilhas para teus pés. Não há em Edom entendimento. Os teus valentes, ó Temã, estarão atemorizados, para que do monte de Esaú seja cada um exterminado pela matança. No dia em que, estando tu presente, estranhos lhe levaram os bens, e estrangeiros lhe entraram pelas portas, e deitaram sorte sobre Jerusalém, tu mesmo eras um deles. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade. Tu não devias ter olhado com prazer para o seu mal no dia da sua calamidade, nem ter lançado mão dos seus bens no dia da sua calamidade. Porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. Mas no monte Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades.
Os de Neguebe possuirão o monte de Esaú, e os da planície aos filisteus. Possuirão também os campos de Efraim e os campos de Samaria, e Benjamim possuirá Gileade. Salvadores hão de subir ao monte Sião para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. Oremos, irmãos. Senhor nosso Deus, muito obrigada, Pai, por essa oportunidade de estarmos aqui estudando a Tua palavra. Me ajuda, Senhor, para que tudo que eu fale seja de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o livro de Obadias, ele tem apenas 21 versículos, mas ele consegue nos dar palavras extremamente sábias e ele consegue nos dar um panorama geral do que acontece ao longo do plano da salvação. Eu vou passando aqui os slides, mas se der qualquer problema, é porque estamos usando dois computadores, vamos tentar para vocês acompanharem os versículos. Aê, deu, que coisa boa. Ignorem as transições. Eu tive que trocar de programa. Mas, enfim, a primeira coisa que a gente tem que entender é o contexto em que Obadias foi escrito. Vamos falar sobre o autor desse livro e o estilo literário desse livro também, bem como algumas informações que são necessárias para que a gente possa entender como que ele se situa, o que é que aconteceu ali e por que que esse livro faz parte do nosso cânon, né? Por que que ele foi escrito. Primeira coisa que a gente sabe é que o nome Obadias, ele era um nome bem comum dentre o povo de Israel. E ele podia ter dois significados, ou adorador de Yahvé, ou servo do Senhor. Na Bíblia, a gente vai encontrar 12 Obadias sendo citados, mas nenhum desses é o autor desse livro. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês em 1 Reis, no capítulo 18, e no versículo 3, que nós vamos ler do versículo 3 até o versículo 16. 1 Reis 18. Versículo 3. Todos encontraram? Quer tentar? Vamos testar. Eu vou ficar aqui. Bem, 1 Reis 18, versículo 3, nós vamos fazer a leitura desse texto para que nós compreendamos a importância dele, do versículo 3 até o versículo 16. Vocês poderiam ler para mim, por favor, todos juntos? Está ali na projeção e na Bíblia de vocês também. Leiamos, por favor. Acabe. Amém. Aí vai continuar a história de Obadias, ele vai se encontrar com Elias, eles vão ter essa conversa que vai até o versículo 16. Mas por que é que eu estou mostrando isso aí para vocês? Esse Obadias não é o profeta Obadias que escreveu o livro que nós estamos estudando nessa noite, certo? Esse é um Obadias que era uma pessoa que tinha o mesmo nome, que também era temente a Deus, que também era servo de Deus, que também foi usado por Deus, teve uma conversa com o profeta Elias, mas esse não é o Obadias da carta que a gente está estudando. Por que que nós sabemos disso? Por conta da datação do livro. A datação desse livro, ela não tem um consenso acadêmico, mas nós temos duas grandes linhas. Por que que a gente não tem esse consenso? Por conta das coisas que são mencionadas em cada uma dessas linhas. A primeira linha que a gente tem é que o livro de Obadias teria sido escrito ali por volta de 885 a.C. O que aconteceu nessa época? Nessa época, houve a queda de Jerusalém por alguns povos árabes que estavam ali na circunvizinhança. E essa é a queda que é falada nos livros de Joel e Amós. Todavia, nessa queda não houve algo tão semelhante
ao que aconteceu na queda de Jerusalém por Nabucodonosor, que é retratada em Neemias. Na queda de Jerusalém, por meio de Nabucodonosor, que Neemias ele conta a história e tudo mais, e também é nesse mesmo período que os israelitas eles escrevem o Salmo 137, que depois de um tempo a gente vai daqui a pouco a gente vai dar uma olhada, não agora, onde eles falam que, no Salmo 117, eles pedem para que o Senhor se lembre da injustiça de Edom, para que o Senhor se lembre do que eles tinham feito, encaixa certinho com a descrição que Obadias faz das ações dos edomitas. Essa segunda datação, que seria por volta de 586 a.C., ou seja, um pouquinho mais recente, ela é a datação que é adotada por João Calvino, por exemplo, e por outros estudiosos reformados. O Hernandes Dias Lopes, como estudioso brasileiro, ele também é adepto dessa datação aí. Então, até aí tudo bem? Vocês têm alguma pergunta? Não. Já sabem situar direitinho ali Obadias. Thales. Depende, a gente tem duas grandes linhas. Alguns estudiosos vão falar que foi na queda de 885, onde povos árabes, né, que puxavam ali para os povos árabes, teriam derrubado Jerusalém. Que isso é testemunhado por Joel e por Amós. Teriam derrubado ali o povo de Deus. Já João Calvino, Hernandes Dias Lopes e os outros estudiosos reformados tomam a segunda data, o período de 586, que foi quando Nabucodonosor teria tomado o povo de Deus. Qual que é o estilo literário desse livro aí? Bem, ele é escrito em forma de profecia, porque ele é, né, um profeta menor. Ele é escrito em forma de profecia, mas ela é uma profecia poética. Na leitura que a gente fez, vocês viram que Obadias, ele coloca entre parênteses alguns clamores, ele coloca coisas de forma bem poética, tipo, se viessem te saquear, não deixariam ao menos alguns cachos? Ó povos das montanhas, como fostes destruídos? Então, é uma profecia, mas que ele faz numa linguagem bem poética. Outra coisa também que é importante a gente saber sobre o livro de Obadias é que ele é o menor livro do Antigo Testamento, contando apenas com 21 versículos. E ele também é um dos únicos dois livros que não são mencionados no Novo Testamento. Então, os únicos dois profetas que não são mencionados no Novo Testamento são Obadias e Naum. Aí, quem sabe, se tiver gincana, pode ser uma pergunta da gincana. Reflitam. Aí o Roberto já está ali anotando. Essas são algumas curiosidades sobre a autoria, sobre o estilo de Obadias. Quando nós falamos sobre como esse livro é organizado, nós podemos encontrar duas grandes divisões para esse livro, ligadas por um versículo. Na primeira parte do livro, do versículo 1 até o versículo 14, Obadias já está se dirigindo ao povo de Edom. No versículo 15, nós temos um versículo de transição, e do versículo 16 ao 21, Obadias já está se dirigindo a todas as nações. Então, essas são as duas grandes partes do livro. Primeira metade, ele vai estar falando para Edom. A gente tem o versículo 15, que ele faz essa transição, essa virada de chave, e então ele passa a se dirigir a todas as nações. O tom do livro também muda. Na primeira metade, nós vamos encontrar condenação. Nós vamos encontrar o Senhor falando dos seus juízos para com o povo de Edom. Já na segunda parte, nós vamos encontrar palavras de esperança, da justiça do Senhor trazendo consolo para todos os povos, além de ter trazido também condenação para o povo de Edom. É interessante que só em 21 versículos ele consegue fazer tudo isso e ainda apresentar a graça aos gentios. Então, nós vamos em ordem, vamos começar falando sobre o povo de Edom, que é a primeira metade do livro. O povo de Edom, ele é conhecido como o povo das montanhas. Vocês lembram quem que é Edom? Quem lembra quem é Edom? Mas era um homem também. É. Uma dica: Edom é de herança abraâmica. Bem, mas chegou um pouquinho perto, só pulou uma geração.
Edom foi o outro nome dado a Esaú. Aí, ó, acertou, 10 pontos. Edom foi o outro nome dado a Esaú. O que é que aconteceu? E por que que é importante a gente saber quem que é Edom? Como que surgiu esse povo aí? Porque toda essa confusão que aconteceu entre os edomitas e os israelitas, ela foi uma consequência do pecado de Isaac e de Rebeca. Conhecemos a história. Isaac casou com Rebeca, ele casou com ela por amor, eles se amavam muito, é lindo o encontro deles. Ela escolhe ir até ele, mesmo sem tê-lo conhecido ainda, mas quando eles se encontram, é uma coisa linda, ele já diz que a ama, lindíssima história. E eles então demoram 20 anos para conseguir ter filhos. Eles passam 20 anos sem conseguir ter filhos, porque Rebeca tinha problemas de fertilidade. E quando ela engravida de gêmeos. E os gêmeos lutavam no ventre dela. E o Senhor falou que dentro do ventre dela ela tinha duas nações, que uma lutaria contra a outra, mas que o mais novo seria senhor do mais velho. E aí esses filhos nascem, Esaú e Jacó. Só que quando eles nascem, os pais cometem um pecado horrível, que é ter predileção pelos filhos. No lugar de tratarem os filhos de forma igual, Isaac preferia Esaú e Rebeca preferia Jacó. Logo, os filhos, ao invés de crescerem juntos como irmãos, eles cresceram como adversários. Eles cresceram como inimigos. Então, o pecado dos pais afetou totalmente o relacionamento dessas duas crianças. Eles pecaram de novo quando os dois quiseram interferir nos planos de Deus. Isaac sabia que tinha sido profetizado que o mais novo seria senhor do mais velho. Então Isaac sabia que a bênção que ele deveria dar, a bênção de senhorio, era para Jacó. Mas o que é que ele faz? Ele manda Esaú preparar um guisado, preparar uma caçada lá, um cozido bem gostoso, e trazer para que o pai o abençoasse. Rebeca também não ficou atrás. Ela sabia que o Senhor tinha escolhido Jacó para ser senhor sobre Esaú, mas ela não confiou em Deus. Ela disse: Olha, se eu não interferir, não vai ter como Deus cumprir o propósito dele. Então vai, meu filho, você vai fazer isso, isso e isso, e fingir do seu irmão, e vai lá pegar a bênção, porque essa bênção é para ser sua. Rebeca não confiou no Senhor. E Isaac quis passar por cima do que Deus tinha feito para colocar sua predileção pelo seu filho Esaú. Esse pecado fez com que os irmãos se odiassem ainda mais. Depois que tudo aconteceu, a Bíblia nos fala que Esaú queria matar Jacó. Ele ficou muito enfurecido, queria matar Jacó com as próprias mãos. E Rebeca teve que pedir para Jacó fugir para a casa de Labão para ele não morrer, separando totalmente a família. Rebeca e Jacó nunca mais iam se ver. Quando ele voltou da casa de Labão, depois de décadas, ela já tinha morrido. O pecado dos pais destruiu essa família e fez com que os filhos se odiassem por anos. Nós vamos dar uma olhada, então, em alguns versículos que falam sobre isso. A gente vai ter vários versículos nessa parte. Mas eu vou continuar para depois a gente ler todos de uma vez só, que fica mais fácil. O que aconteceu depois? Esaú e Jacó se perdoaram, se reconciliaram. Jacó estava morrendo de medo de quando encontrar Esaú, Esaú querer matá-lo ainda, mas eles se encontraram, se abraçaram, choraram, mas eles não permaneceram juntos. Esaú levou seu povo para uma região montanhosa, perto do Mar Vermelho. Para as montanhas ali, ele levou todo o povo dele e foi onde esse povo permaneceu por centenas de anos. Jacó, como nós sabemos, ficou ali nas planícies. Embora eles tivessem se perdoado, esse perdão que aconteceu entre os dois irmãos não foi suficiente para acabar com a rivalidade entre as duas famílias. Então, o que é que acontece depois que eles se reconciliam? Bem, o povo de Esaú recebe o nome de Edom, que significa vermelho. Vocês sabem por que que ele foi chamado de vermelho? A gente tem dois motivos. Ele não era ruivo. Não eram índios. O sonho dele era vermelho. O sangue dele era vermelho. Eu acho que era. Ele era do Flamengo. Não, não foi isso, não.
Então, vocês lembram como foi que Esaú vendeu a primogenitura dele? Que cor era essa sopa? Vermelha! Gente, a Bíblia fala, é porque a gente vai ler os versículos depois para mostrar tudo isso. Mas a Bíblia vai nos falar que ele recebeu esse nome porque a sopa era avermelhada. Também porque. Não, minha gente, era de lentilhas, mas era avermelhada. Tinha coloral de acordo com a Roberta. Mas vamos lá, esse é um dos motivos. O outro motivo também é porque essa região montanhosa onde eles estavam ficava próxima do Mar Vermelho e as montanhas elas tinham a coloração avermelhada também. Então era o povo que morava ali nas montanhas vermelhas. Receberam o nome de Edom. Então se alguém perguntar para vocês o que significa Edom, vocês já sabem que significa o quê? Vermelho, minha. Olha, todo mundo falando hebraico. Já achei, Edom, Esaú. Mas continuando. Esse povo foi morar nas montanhas e não acabou aí. Quando o povo de Deus estava atravessando o deserto, o Senhor falou para Moisés que eles não guerreassem contra os edomitas, porque eles eram irmãos e Jacó e Esaú tinham feito as pazes. Então Deus falou: Moisés, não faça guerra com este povo. Todavia, quando o rei edomita foi procurado, ele disse: não passarão. Ele falou: vocês não vão passar aqui pela minha terra. Ele negou passagem e o povo teve que dar toda a volta por Edom, fazendo um caminho muito maior. Só que não acabou aí a rivalidade. Essa inimizade se tornou persistente, de forma que os edomitas, eles participavam de muitas batalhas contra o povo de Deus, que era irmão deles. Então, chegavam lá os babilônios para atacar o povo de Deus. Os edomitas iam ajudar os babilônios. Chegava a galera árabe para atacar o povo de Deus, ismaelitas. Os edomitas iam ajudar os ismaelitas. E os próprios edomitas muitas vezes atacaram o povo de Deus. Por isso que no livro de Obadias, como a gente leu, ele fala que eles atacaram os próprios irmãos, da forma como eles trataram seus próprios irmãos. Mas e aí? Será que eles caíram quando o povo de Deus foi atacado pela Babilônia também? Não, galera. Eles foram dominados pelos ismaelitas e quando eles voltaram para sua terra, eles receberam um novo nome de idumeus, porque eles começaram a se miscigenar com os povos árabes que tinham dominado aquela região montanhosa ali. E eles receberam o nome de idumeus. Por que isso é importante? Porque quando Roma domina aquela região, Roma estabelece os Herodes. E esses Herodes eram idumeus. Tá, tá, tá. Oh, meu Deus. Então, os descendentes de Edom, os descendentes de Esaú, foram os responsáveis pela ordenação da morte das crianças quando Jesus nasceu, eram Herodes. Pela morte de vários apóstolos, eram Herodes também. E os Herodes eram da linhagem dos idumeus. E quando que isso acabou? Isso acabou com Tito, em 70 depois de Cristo, quando houve a última queda de Jerusalém. O povo de Israel e os idumeus foram atacados, foram massacrados, só que os idumeus foram totalmente exterminados. E o povo de Israel permaneceu vivo. Até o fim da sua linhagem, os edomitas foram contra seus irmãos, foram contra o povo de Deus. Independente se Esaú e Jacó tinham se perdoado, o pecado que eles cometeram, o pecado que os pais deles cometeram, teve consequências até o fim daquele povo. Teve consequências que afetaram diretamente a vida do Senhor Jesus aqui na terra. Depois, no Novo Testamento, nós vamos ver Esaú sendo chamado de profano. Independentemente se ele pediu perdão ao seu irmão ou não. O pecado não some quando uma geração acaba. Pecados podem ter consequências que vão muito além do que nós imaginamos. E agora nós vamos dar uma olhada em todos esses versículos aí. Vamos começar pelos de Gênesis. Então, meus irmãos, eu queria que vocês abrissem a Bíblia. Vão acompanhando aí que a Roberta vai poder ver nos dois computadores, então ela vai colocando na ordem certinha, para vocês verem o relato bíblico disso que a gente falou.
Bem, aí a gente encontra que Esaú se tornou pai dos Edomitas e eles moravam no Monte Seir. E essa aí é como eu falei para vocês a questão de por que que ele ganhou o nome de vermelho. Então vamos ler todos juntos. E lhe disse: todo mundo, peço-te. Viram que o cozido era vermelho? Curiosidades bíblicas. Pode ter 30 aí. Vai bem. Era isso aí. E aí foi quando os irmãos fizeram as pazes. Olha que lindo. Então Esaú correu-lhe ao encontro e o abraçou. Arrojou-lhe-se ao pescoço e o beijou. E choraram. Que lindo reencontro entre irmãos. E aí foi quando Moisés tinha que passar ali por Edom. Vamos ler para ver o que aconteceu, porque esse aí é um pouquinho mais longo. Então vamos lendo juntos. Todo mundo junto? Enviou Moisés. Amém. Então, vocês viram aí que o negócio foi pesado. Eles só queriam passar. Por favor, me deixa passar. E não deu. E aí a gente encontra como que os edomitas eles agiam para com o povo de Israel. Esse eu queria que só os homens lessem, por favor. Amém. E continuando, Edom se rebelou até o dia que Segunda Crônicas foi escrita. Jeorão era descrito como um rei fraco, mas isso não justificava a revolta dos edomitas para com os seus irmãos. Mas isso não acabou aí. Teve outras vezes que eles se revoltaram também. Isso aconteceu também no reinado do rei Acais. Naquele tempo, mandou o rei Acás pedir aos reis da Assíria que o ajudassem, pois vieram de novo os edomitas e derrotaram Judá e levaram presos em cativeiro. Eles vieram de novo, então já era uma coisa recorrente. Em Ezequiel, nós encontramos o Senhor já falando da sua justiça para com Edom. Visto que Edom se houve vingativamente para com a casa de Judá e se fez culpadíssimo quando se vingou dela, assim diz o Senhor Deus: também estenderei a mão contra Edom e eliminarei dele homens e animais. Torná-lo-ei deserto, e desde Temã até Dedã cairão a espada, que eram dois pontos geográficos opostos dentro do lugar, dentro de Edom. Ezequiel ele continua falando sobre como a justiça do Senhor vai cair sobre o povo de Edom. Amós também cita Edom. Por 3 transgressões de Edom e por 4 não sustarei o castigo, porque perseguiu seu irmão à espada e baniu toda a misericórdia. E a sua ira não cessou de despedaçar, e reteve a sua indignação para sempre. Então, era uma rixa extremamente antiga, que vai até os livros poéticos. Até em Salmos nós vamos encontrar o povo pedindo para que o Senhor faça justiça. No Salmo 137, no verso 7, o povo está. Foi naquela época em que o povo estava na Babilônia e os babilônios pediam: vão, cantem aí canções para nós, cantem canções do seu país. E o povo pendurou as harpas nas árvores, penduraram os instrumentos e disseram: nós não vamos cantar em terra estrangeira. E então, quando eles oram ao Senhor, contando sobre isso que aconteceu, no verso 7 eles falam: contra os filhos de Edom. Lembra-te, Senhor, no dia de Jerusalém, pois diziam: arrasai, arrasai-a até aos fundamentos. A gente encontra essa inimizade na Bíblia inteira.
E Obadias ele vai falar diretamente com aquele povo de Edom, de forma bem mais extensa. Até aí, tranquilo, irmãos? Alguma pergunta? Então vamos continuar aqui. Só voltar aqui. Antes da gente falar sobre esse versículo de transição do versículo 15, vamos dar só uma olhada sobre o que o Senhor falou que aconteceria com Edom. Sabemos por que isso aconteceu. Eu gostaria que vocês mantivessem suas Bíblias abertas no livro de Obadias, que agora nós vamos dar uma passada nesses versículos da primeira metade. O primeiro pecado que o Senhor ele mostra para esse povo de Edom, ele se encontra ali no versículo 3, quando ele fala: A soberba do teu coração te enganou. Ó tu que habitas na fenda das rochas, na tua alta morada, e dizes no teu coração: Quem me deitará por terra? O Senhor, ele criou esse povo, assim como ele criou todos os povos da terra. Mas o Senhor criou esse povo pequeno, desde a sua concepção. Desde o ventre, o Senhor já deixou claro que Jacó seria senhor sobre Esaú. E no versículo 2, nós vamos ver o Senhor falando isso. Eis que te fiz pequeno entre as nações. Tu és muito desprezado. Mas como é que Edom se enxergava? Edom se enxergava como o melhor povo de todos. Ele se enxergava como imbatível, porque ele morava em cima dos montes. A soberba do coração daquele povo fez com que eles caíssem em pecado terrível. Quando o povo de Israel precisou ir, passar pelo deserto e pedir passagem, a soberba do povo foi o que fez com que eles negassem passagem ao povo de Israel. Eles pediram: a gente só quer passar a pé. Mas o povo de Edom, por sua tão grande soberba, impediu que o povo de Israel passasse por ali. Sendo que, como rota comercial, todos os povos passavam por aquele lugar para ir do norte ao sul, todos os dias. E eles negaram isso ao povo de Israel. Eles se enxergavam como algo totalmente diferente da forma como o Senhor os enxergava. O povo de Endor se enxergava como forte, eles iam como mão forte contra o povo de Deus. Mas o Senhor deixa claro através de Obadias que eles eram pequenos entre as nações e que eles eram muito desprezados. Tanto é que, quando o Senhor fala dos pecados deles contra o povo de Israel, ele diz que quem vai trazer juízo sobre o povo de Edom, lá no versículo 7, são os próprios aliados daquele povo. Eu queria que vocês lessem para mim o versículo 7, para que a gente meditasse acerca dele. Obadias, no versículo 7, o que é que diz? Na soberba de Edom, eles criaram aliados com os inimigos do povo de Deus. Seus aliados não eram tementes a Deus. Isso é grave porque eles podiam não ser eles podiam não estar na ascendência de Cristo Jesus, mas eles eram netos de Abraão. Eles eram da linhagem abraâmica. Eles podiam dizer que eram filhos de Abraão também, mas eles se alinharam com aqueles que eram contra o povo de Deus. Sendo que o próprio Senhor tinha dito a Abraão, o antepassado deles, que aqueles que o abençoarem seriam abençoados, os que o amaldiçoarem seriam amaldiçoados. Eles sabiam disso. Não pensem que Isaac apenas educou Jacó, falando: Olha, Jacó, as promessas que Deus fez para o meu pai Abraão foram essas, essas e essas, e não ensinou nada disso para Esaú. Pelo contrário, se Esaú era o filho favorito de Jacó, nós podemos imaginar que Esaú também tinha recebido conhecimento acerca de todas as promessas que tinham sido feitas a Abraão, acerca de todas as bênçãos que a linhagem de Abraão ia receber. Se Isaac tentou até passar essas bênçãos para Esaú, não faz sentido ele nunca ter falado dessas promessas para Esaú ao longo da vida dele. Eles sabiam que o povo do Senhor seria guardado pelo Senhor. Eles sabiam que aqueles que amaldiçoassem a linhagem de Abraão seriam amaldiçoados. E ainda assim, eles se aliaram aos inimigos do povo de Deus. Todavia, quando nós nos alinhamos a pecadores, quando pecadores são os nossos aliados, não pense que eles têm lealdade a nós. Foram os próprios aliados de Edom que trouxeram a sua ruína. Todos os teus aliados te levaram para fora dos teus limites. Os que gozam da tua paz te enganaram e prevaleceram contra ti.
Os que comem o teu pão puseram armadilhas para os teus pés. Todos aqueles que ele tinham ajudado a destruir o povo de Deus, agora o destruíram também. E assim foi até o fim. Roma foi quem colocou os idumeus como líderes, como os Herodes. Foi Roma também que destruiu até o último idumeu. Esse ciclo não acabou. Eles não tinham entendimento. Como Abadias fecha esse versículo falando: não há em Edom entendimento. Não há aprendizado. Não existe um final favorável quando nós ignoramos totalmente as promessas que o Senhor fez, ignoramos totalmente os mandamentos que o Senhor fez e escolhemos nos aliar àqueles que ferem a palavra do Senhor. Escolhemos nos aliar a pessoas que não reconhecem o seu próprio pecado ou aqueles que escarnecem do nome de Cristo. Não podemos agir como Edom e nem deixar a soberba do nosso coração fazer com que nós não enxerguemos isso também. Ele continua então falando sobre como a justiça do Senhor vem sobre esse povo, mas a justiça do Senhor ela não vem sem motivo. E o Senhor é tão maravilhoso que ele vai deixar claro para esse povo por que essa justiça estava vindo. Vemos isso lá no versículo 12 de forma mais forte. Tu não devias ter olhado com prazer para o dia do teu irmão, o dia da sua calamidade. Não devias ter te alegrado sobre os filhos de Judá no dia da sua ruína. Não devias ter falado de boca cheia no dia da angústia. Não devias ter entrado pela porta do meu povo no dia da sua calamidade, olhado com prazer para o seu mal, lançado mão nos seus bens, parado nas encruzilhadas para exterminar os que escapassem e ter entregado os que restassem no dia da angústia. A contribuição de Edom não foi algo que era encoberto aos olhos de Deus. A justiça do Senhor vem, mas não apenas pela inimizade que eles tinham em seu coração, mas pela forma como eles trataram os seus irmãos. Eles diretamente riram da ruína dos seus irmãos. Eles diretamente entregavam aqueles que estavam sofrendo no dia da calamidade aos seus opressores. E o Senhor viu isso. E o Senhor falou para eles que esse era o motivo da justiça que estava se abatendo sobre eles. O Senhor é tão maravilhoso que a sua justiça é clara, tanto para aqueles que são dele e muitas vezes para aqueles que não são. Isso é graça purinha do Senhor. Então nós chegamos no versículo 15, que é o nosso versículo de virada de chave. Ele vai ligar a primeira metade do texto à segunda. Depois que a justiça de Deus é falada para todas as nações, é falada para o povo de Edom, desculpem. Depois que a justiça de Deus é falada para o povo de Edom através de Obadias, Edom ele entrega o seguinte versículo: porque o dia do Senhor está prestes a vir sobre todas as nações. Como tu fizeste, assim se fará contigo. O teu mal feito tornará sobre a tua cabeça. E com esse versículo, Obadias consegue juntar tudo que ele estava falando sobre um povo específico e ele começa a falar sobre o que vai acontecer com todas as nações. E nesse ponto, a gente tem que ver uma coisa interessante que é como se escreve Edom em hebraico, que é daquele jeitinho ali que está ali embaixo. A palavra Edom, ela não tem o mesmo significado que o nome de Adão, mas escritos, eles são bem similares. E uma ligação conceitual que pode ser feita é de que Edom, vermelho, e Adão, vindo da terra vermelha, de que nessa segunda mensagem, nessa segunda parte, de forma poética, Obadias poderia estar falando de Edom no sentido de toda a humanidade. Ele poderia estar fazendo esse trocadilho para falar dos homens que não se converteram ao Senhor. Nessa segunda parte do livro, a graça é anunciada aos gentios, bem como a justiça do dia do Senhor. E isso a gente vê logo no versículo 16. O Senhor fala que ele deu chances a Edom. Como bebestes no meu santo monte, assim beberão. Quem são essas pessoas que beberão? Todas as nações. Como bebestes no meu santo monte, assim de contínuo beberão todas as nações. Beberão, sorverão e serão como se nunca tivessem sido. A graça de Cristo manifesta a todos os gentios, através do sacrifício de Cristo Jesus na cruz, é profetizada no menor livro do Antigo Testamento.
No menor livro do Antigo Testamento, você encontra o Senhor falando que Edom seria destruído, mas todas as nações beberiam do seu santo monte. Todas as nações seriam como nunca foram, como o povo de Israel era, seriam filhos de Deus. Ele continua falando que no monte de Sião haverá livramento. O monte será santo, e os da casa de Jacó possuirão as suas herdades. A casa de Jacó será fogo, e a casa de José chama. E a casa de Esaú, que aí a gente pode inferir que houve esse trocadilho com a casa de Esaú, sendo aqueles que não obedecem ao Senhor, será restolho. Aqueles, o povo de Jacó, incendiarão a este e o consumirão. E ninguém mais restará da casa de Esaú, porque o Senhor o falou. O texto continua no versículo 19 e 20, falando de vários pontos geográficos e de vários povos que teriam dominação sobre aqueles povos ali. E aí a gente vê que é uma linguagem profética que ela não é totalmente literal, porque as tribos de Israel, como nós somos aliancistas, eu ia dizer como nós somos aliancistas, cremos que nós somos o Israel de Deus. Então, essa profecia não significa que literalmente a tribo de Benjamim vai toda se reunir novamente, todos os descendentes da tribo de Benjamim, e eles vão tomar aquele ponto geográfico, que hoje nem tem mais o mesmo nome. Mas significa que o povo de Deus, de nações diferentes, de diferentes povos, de diferentes etnias, estarão presentes no dia do Senhor, herdarão a terra e estarão presentes no dia da justiça do Senhor contra o povo que não é do Senhor, representado pelo povo de Esaú. No final, nós recebemos uma mensagem de esperança, uma mensagem que nunca deve nos sair do coração, de que os cativos do exército dos filhos de Israel possuirão os cananeus até Sarepta, etc, etc, e salvadores hão de subir ao monte Sião, para julgarem o monte de Esaú, e o reino será do Senhor. O Senhor é quem vai reinar sobre toda a terra. Um livro tão pequeno, mas que nos mostra a graça de Deus. A nós, gentios, que fazemos parte de todas as nações. Que nos lembra do verdadeiro motivo de todos os livros que fazem parte da Bíblia, do maior até o menor. Que é lembrar-nos da promessa que o Senhor Deus nos fez, de que nós estaremos com Ele, de que nós veremos a justiça dele, de que nós veremos a glória dele e o reino será do Senhor. Já é, mas ele manifestará o seu reino a nós. Amém. Então eu trouxe algumas aplicações, porque esse texto ele também fala a nós. Algumas aplicações só para a gente lembrar rapidinho. A primeira coisa que nós não podemos esquecer é que pequenos casos e problemas resolvidos podem ter consequências desastrosas. Pequenas coisas como eu gosto mais desse filho e meu marido gosta mais desse. Pequenas coisas como tô com muita fome, me dá essa sopa aí. Podem ter consequências que duram centenas de anos e que levam à destruição de milhares de vidas. Quantas vidas não foram perdidas nesses combates? Quantas vidas de edomitas que não faziam ideia desse pecado de Isaac e Rebeca foram perdidas? Morreram pela justiça do próprio Deus. Problemas resolvidos também podem ter consequências desastrosas. Irmãos, nós somos responsáveis pelo nosso pecado. O Senhor Deus, ele perdoa os nossos pecados. Na cruz do Calvário, nós somos justificados, mas a responsabilidade pelo nosso pecado é nossa. Não é porque o Senhor nos perdoou que nós não temos que lidar com as consequências dos nossos atos aqui na terra. Sabemos que ele nos garante a vida eterna, mas aqui na terra nossos atos afetam outras pessoas, afetam outras situações e as consequências podem ser desastrosas, mesmo que isso esteja resolvido entre nós e Deus ou até mesmo entre nós e o nosso irmão. Temos que ter muito cuidado com o que nós fazemos para que as consequências não afetem pessoas que vão muito além do que nós podemos imaginar. A soberba do coração, ela é vista por Deus. O povo de Edom se via como inabalável, se via como grande, como aliado dos grandes reinos. Mas o Senhor estava vendo a soberba do coração deles. O Senhor, ele vê a soberba do coração de cada um de nós.
Todos nós temos uma dose de soberba dentro do nosso coração, que vem do nosso pecado. Mas o Senhor vê o quanto nós lutamos contra ela, o quanto nós nos consideramos imbatíveis, o quanto nós nos consideramos impassíveis de críticas ou impassíveis de queda. O Senhor vê a soberba do nosso coração. O Senhor vê como nós reagimos às correções que Ele nos dá. O Senhor vê como nós reagimos às ações dos nossos irmãos. Como muitas vezes nós podemos nos achar melhores ou mais santos que os nossos irmãos. O Senhor enxerga a soberba do nosso coração. E essa soberba não está ocultada de Deus. Outra aplicação também é que nós devemos sempre lembrar de como nós tratamos os nossos irmãos, mesmo em situação de guerra. Porque a forma como nós tratamos os nossos irmãos é o que mostra quem nós somos. O Senhor cobrou do povo de Edom o tratamento que eles tiveram com Israel, mesmo nas situações de combate. Mesmo quando era estrategicamente proveitoso para o povo de Edom se voltar contra Israel. Mas o fato de eles serem irmãos estava acima disso. Temos que pensar nisso independente da situação, tratando nossos irmãos da forma como Cristo ordenou, tratando os nossos irmãos com amor, guardando a vida dos nossos irmãos, orando por eles, não incitando sentimentos de ódio, sentimentos pecaminosos para com os nossos irmãos, não levantando falso testemunho para com os nossos irmãos, ainda que em momentos de conflito e de guerras, ainda que esses irmãos pareçam ser de outro povo. Por exemplo, ainda que os nossos irmãos pareçam ser de uma igreja que a gente não considera como uma igreja com sabedoria o suficiente ou com um culto organizado o suficiente, ainda assim eles são nossos irmãos. E a forma como nós os tratamos mostra quem nós somos diante de Cristo. Que nós não caiamos nesse pecado de Edom, que enxerguemos os nossos irmãos como nossos irmãos, até em momentos de guerra. Porque o Senhor cobrará isso de nós. Outra coisa também, e aí vem as palavras de esperança. O Senhor nos incluiu em seu plano, e isso foi claro desde sempre. Não teria que ter sido surpresa para quem conhecia a profecia de Obadias, que o evangelho seria pregado a todos os gentios. Obadias falou literalmente: todas as nações virão e beberão do meu santo monte. Não deveria ter sido surpresa para o povo de Israel quando Paulo foi aos gentios levar a palavra do Senhor. Isso não foi uma falha de Deus. Deus não escolheu os gentios porque o povo de Israel rejeitou Jesus. Deus nos escolheu desde antes da fundação do mundo. Deus nos incluiu no seu plano e ele deixou isso claro desde o Antigo Testamento. O fato do povo de Israel ter rejeitado a palavra de Cristo Jesus quando ele veio não era algo que pegou Deus de surpresa. Ele já tinha tudo isso conhecido. Ele já tinha tudo isso dentro do seu plano. Cada um de nós já estava no plano de Deus desde a eternidade. E por último, irmãos, que nós lembremos sempre da alegria que Obadias nos traz na última frase do seu livro. E o reino será do Senhor. O reino do Senhor está próximo. E o reino será do Senhor. Não é uma possibilidade que pode mudar. O reino será. Já é, mas ele será do Senhor eternamente. O Senhor governará sobre todas as nações. O Senhor trará a justiça. O Senhor é quem nos guarda. O reino dele nos inclui. Então, que nós confiemos no Senhor, para que ele nos segure até que seu reino venha. Que nós nos preparemos para esse dia, para que nós possamos nos alegrar com a volta do Senhor, porque o reino do Senhor está próximo. Todas as coisas que nós passamos aqui passarão. Todas as inimizades que duram centenas de milhares de anos acabarão. Todos os povos que se acham inabaláveis como Edom cairão. Todas as denominações e as coisas que nós temos com a soberba do nosso coração como tão importantes para nós também cairão. Mas o reino será do Senhor. E assim nós finalizamos esse estudo, irmãos. Gostaria que vocês ficassem de pé para que nós fizéssemos uma oração.